Olá, aqui é a Mari Gimo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero comentar e mostrar um pouco sobre os meus diários da adolescência. O que eu pensava, o que eu sentia, as inseguranças, frustrações e sonhos. Pelo que eu estou lendo o diário, eu queria muito ter um namorado. Eu achei um pouco engraçado, confesso. Mas eu fiquei me perguntando por que eu queria tanto ter um namorado. Bom, parando pra pensar como eu era, o que passei na adolescência, assim, das coisas que eu lembro, né? A gente nunca vai lembrar 100% com clareza o que a gente passou. Mas foi muito legal ter escrito o diário, porque foi uma viagem ao passado. Então eu pude reviver alguns momentos e lembrar algumas coisas, né? E eu descobri um motivo porque eu queria tanto ter um namorado, sabe? Quando eu saí da fase da criança pra pré-adolescência, eu tinha amigas. Só que essas amigas, elas mudaram de cidade. E eu acabei ficando sozinha. E eu sofria muita rejeição, tanto de meninas quanto de meninos, sabe? Aquela fase do primeiro beijo, do primeiro paquerinha, etc e tal. Mas eu era um pouco esquisita e eu era um pouco chata. Por que eu falo isso? Quando eu era criança, até hoje, sabe? Hoje eu me controlo mais, porque hoje eu sou adulta, hoje eu já sei viver em sociedade, mas quando eu gostava muito de alguma coisa, eu exalava aquilo. Então, por exemplo, eu morava em Tupã e eu queria muito mudar para São Paulo, que era a cidade que eu queria morar. Ai, olha essa foto, como eu era bonitinha, magrinha. Ai, vontade de me dar um soco, porque me achava feia, horrorosa. Mas enfim, voltando. Porque eu era alvo constante de piadas. Gente, sério, uma vez eu tava passando na rua e umas meninas de um prédio ficaram falando sobre o meu cabelo, cantando aquela música daquela propaganda da Solan, sabe? Então, tanto por isso quanto a minha aparência, eu acabei ficando sozinha. Foi difícil fazer novas amizades. Eu só fui ter amigas mesmo. Assim, eu tinha uns coleguismos, mas eu só fui ter amiga mesmo quando eu tive uns 15, 16 anos. Então eu queria um namorado pra me validar, porque todo mundo tava nessa fase de namorico e tal, tal, tal. E eu nessa frustração, né? É complicada essa fase da vida. Todos queremos ser aceitos, mas adolescentes ou tá mais pra pré-adolescentes, que tinham uns 11, 12 anos, podem ser bem maldosos nos comentários que fazem das pessoas e não sabem quanto isso afeta. Tudo é brincadeira pra eles. Bom, quando eu era criança eu era um pouco atentada também. Pra organizar o que eu quero falar. Quando eu li os meus diários, dos anos, daquelas folhas soltas que eu mostrei, dos anos de 2002, 2013, eu acho que foi a parte que eu tava mais sobrecarregada emocionalmente. Porque eu tinha uma mania de escrever poemas e cartas. Naquela fase eu ainda não era cristã, não tinha aceitado Jesus, não tinha ido para a igreja evangélica. Hoje em dia eu costumo escrever mais orações, mas eu colocava, sabe, pra fora o que tava dentro de mim. O meu diário era como se fosse um confidente, assim, sabe? Alguém que eu podia falar tudo que tava dentro de mim. Porque às vezes eu não queria falar com os meus pais, nem com os meus irmãos, nem com ninguém. Então eu escrevia. E eu escrevi uns poemas porque teve uma fase que eu passei por uma depressão profunda da minha vida. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque eu quero contar com detalhes tudo que eu passei, como que eu consegui me recuperar através da minha fé.
E aí eu escrevi poemas, então tem poemas que eu falo que eu quero sumir, que eu não aguento mais aquilo, sabe? Porque tinha umas questões também da minha família, né? Eu confesso que eu fui muito rebelde no sentido da minha mãe, assim, de fazer exigências dela, sabe? Eu tenho uma personalidade um pouco controladora e eu queria que as coisas acontecessem de um jeito. Então, eu queria que os meus pais agissem de um jeito. E se eles não agissem desse jeito, nossa, eu ficava, sabe, questionando e tal. Mas quando eu cresci, virei adulta, né, gente? Nossa cabeça, ela muda, graças a Deus. Eu, né, pedi perdão pra minha mãe por aquela fase, agradeci porque, nossa, o apoio da minha mãe foi imprescindível pra mim naquela época. Que bom que eu pude retribuir, né, isso pra ela, porque quando ela ficou doente, eu acabei cuidando dela. Então, podia atribuir muita coisa que eu aprontei, né, pra ela, alguns desafios, né, que eu dei pra ela. Eu nunca fui, assim, eu sempre fui certinha com a escola. Só a fase que eu fiquei com depressão, que eu quase perdi o ano letivo. Mas eu era uma aluna que se esforçava, tirava, né, nota boa na escola, não faltava, né. Quando eu melhorei, assim, né, quando eu tava bem, eu, né, sempre gostei muito de estudar, né, até queria fazer uma escola particular, porque eu estudava na escola pública, então eu queria, assim, sabe, absorver conteúdo, né, e ler nesses diários me traz algumas coisas. Eu tinha alguns sonhos de viajar, como eu já contei aqui do sonho do Paraguai, mas também eu queria ter um quarto só pra mim, porque eu dividi o quarto com os meus irmãos e eu queria ter um quarto personalizado pra mim. Eu sempre fui apaixonada por computador, eu queria muito ter um computador nessa época. E é muito engraçado, porque eu queria mudar de Tupã, eu mudei e é louco pensar que não foi tanto tempo assim depois, né? Quando eu tava numa fase aguda, assim, né, do cansaço mental, né, eu já tava assim, nossa, não quero, né, mais lidar com isso, sabe? Hoje a gente usa o termo burnout, né, que eu já tava cansada daquela situação. Antes, é claro, de eu mudar, da minha cabeça mudar, porque o que eu aprendi, o que eu aprendo constantemente hoje com essa experiência aqui, às vezes é a forma como que a gente tá vendo as coisas. E talvez o cenário, as circunstâncias, elas não vão mudar ao seu redor, mas como você pensa vai mudar. E isso vai te influenciar. E aí, eu mudei, né, de Tupã para São Paulo. E por quê? Mariana, de Tupã para São Paulo. Gente, Tupã é uma cidade do interior, né? Ela ainda existe, é uma cidade pequena. E eu acabei eu fiz amizades ali, mas a minha família era de São Paulo, a gente era de São Paulo, eu nasci em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo até os meus 5 anos de idade. Então, toda a nossa família era de São Paulo. E eu sentia muita falta dos meus parentes. Esse era um dos principais motivos. E eu também gostava de fazer coisas que Tupã não proporcionava, né? De ir no shopping. A gente adorava McDonald's, né? Minha tia, já falecida também, mas que era como se fosse uma segunda mãe pra gente, levava a gente, né, muito no McDonald's. Então, era por isso, a gente morava muito longe da nossa família, sabe? E não tinha essas facilidades que tem hoje, né, gente? Internet, WhatsApp, né? Mal a gente tinha um telefone na casa. Eu trocava muitas cartas, inclusive eu tenho essas cartinhas, né? A minha avó guardou as cartinhas que eu mandava pra elas, que eu mandava pras minhas tias, então... E eu sempre fui muito próxima da minha tia, da minha família, eu sentia muita falta deles. E esse era um dos motivos que eu queria, sabe? Mudar pra São Paulo. E a gente acabou se mudando depois pra São Paulo, né? Os meus pais se separaram e a minha mãe resolveu voltar pra perto da família dela, né? Mas é legal porque eu leio algumas coisas e eu penso, nossa, tanto eu sofri ali, graças a Deus deu tudo certo, eu continuei, né? E depois as coisas foram acontecendo. Então, eu queria deixar um recado pra Mariana, né, dessa idade.
falar assim que tudo vai dar certo, que ter namorado não é tudo na vida. Acho que eu fiquei um pouco emocionada, gente. Mas que ter namorado não é tudo na vida. Pra curtir bastante a mãe dela. Porque ela vai ter pouco tempo pra curtir a mãe dela no futuro. Pra estudar muito. Ai, pra não ir tanto embalada. Porque depois de um tempo eu fui pra balada, mas pra ir mais na biblioteca. Apesar de que eu fui muito na biblioteca, eu li muito nessa época. Mas ela mal sabia que ela ia um dia ter o sonho de escrever um livro, né? Nessa época eu não fazia ideia do que eu queria. Eu achava que eu ia trabalhar no escritório e ganhar dinheiro. Enfim, né? Mas pra ela se dedicar, né? Pra ela se apegar aos irmãos dela. Mais ainda, né? Que eles iam ser tudo pra ela no futuro. E pra ela curtir também brigar menos com a avó dela, com a tia dela, porque elas também não iam viver muito, mas que a gente viveu coisas boas, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a vida de hoje, que vocês possam refletir, sabe? Fica a reflexão. Eu não sei se todo mundo aqui que me assiste tem o costume de fazer diário, se tem algum diário da sua adolescência, ou se tem algum sentimento que você gostaria de superar da adolescência. Eu penso que eu passei por coisas muito desafiadoras mentalmente, muito pesadas, mas eu continuei, sabe? Eu tive o privilégio da minha família me ajudar, e depois eu tive uma grande ajuda espiritual da parte de Deus, assim. Eu conheci Deus, né? Eu fui pra igreja. E até hoje acho que Deus é meu maior ajudador. Mas é isso, sabe? Se eu posso deixar uma dica, nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar, sabe? Igual aquela música da Ludmilla Feber, quem conhece a Ludmilla Feber, mas eu vou deixar também a música aqui linkada para vocês refletirem sobre ela. E que a vida é assim, sabe? A gente não sabe o roteiro da nossa vida. A gente não sabe o próximo passo. Então, uma coisa que eu prometi pra mim mesma é não sofrer demais nas estações difíceis. E ter esperança e expectativa que estações melhores virão.